Paz do Senhor, igreja. Tem coisas que é bom, mas é ruim. E tem coisas que é ruim, mas é bom. Não é? Feriado é uma delas. É bom porque a gente descansa, mas é ruim porque o povo viaja. E aí o povo vai para descansar e volta cansado. Aí você liga amanhã e fala assim, por que você não veio ontem? Ah, pastor, eu viajei para dar uma descansada. E aí, por que você não veio? Ah, cheguei tão cansado. Mas a misericórdia do Senhor é boa porque você está aqui hoje. Qual é o assunto da semana? Não, corrupção a gente já está cansado, isso é de todo dia. Estou falando desta semana. Baleia azul. Baleia azul. Mas na Bíblia tem uma baleia, que não era para a morte, mas foi uma baleia que veio para dar vida a um povo que estava morto, condenado. E por causa de um homem, Deus precisou usar uma baleia para pegar esse homem e levar até aquele povo lá em Nínive, que precisava ouvir a palavra. Um povo idólatra, um povo que adorava os deuses estranhos, mas Deus os amava a si mesmo. Nem toda baleia é ruim. A baleia de Deus sempre é boa. Essas crianças que vocês viram aqui, elas estão aprendendo a saber discernir da baleia azul, da baleia de Deus. Pais, cuidem dos seus filhos. Pais, tomem conta dos seus filhos. Esse negócio de pai amigo de filho me deixa preocupado. A questão de umas 3 semanas atrás, recebi no meu, não sei se foi no Facebook, no WhatsApp, eu não sei dizer. É tanta informação, eu fico pensando nessas crianças, como é que deve estar a cabecinha delas. A minha, está certo que eu já estou regredindo, mas ela está já começando a atrapalhar, porque é tanta informação diária. E um psicólogo ou psiquiatra, eu não lembro, comentei isso com os irmãos essa semana. A psicóloga dizia para eles o que ela achava do relacionamento dos pais e filhos nesse tempo presente. E ele diz assim, eu vou dizer o que era o relacionamento dos meus pais com os nossos, com nós filhos. Os nossos pais nunca se preocuparam em dizer para nós, ou nós esperar de nós dizer que nós os amávamos. Porque eles colocavam o respeito em primeiro lugar, a educação em primeiro lugar, e a autoridade em primeiro lugar. E tem pais que estão abrindo mão da autoridade, do respeito e da educação para dar amor. E só amor, queridos, não educa filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter educação, respeito e termos autoridade. E em alguns momentos, sermos amigos deles. Porque senão nós vamos perder essa geração. Abra mão do amor e crie seus filhos com respeito e educação. E ensine a eles a palavra de Deus, que é a melhor coisa que tem. Nós, a questão de algumas semanas atrás, o diácono Adriano fez uma reunião com os pais dos adolescentes. E eu não vim, de propósito. Eu falei, Adriano, cuida deles. E depois eu vi a foto no Facebook. E eu só vi pais oficiais da igreja. Eu não vi os outros pais da igreja trazendo seus filhos adolescentes para essa reunião. E são os que mais estão sendo atacados hoje pela mídia. Se nós não cuidarmos dos nossos filhos, o diabo sabe muito bem o que fazer com eles. Ele é expert em levá-los para o caminho do mal. Basta vir quarta-feira aqui, você vai ver o que é
os filhos, as famílias que têm os seus filhos nas drogas, no álcool, os dependentes. Você vai ver o que é uma família que sofre com isso dentro da sua própria casa. Então, queridos, nós não educamos filho de ninguém aqui na igreja. Esse não é o papel da igreja. Mas nós ensinamos a palavra de Deus. Estamos ajudando aos pais a ensinarem às crianças o caminho que ela deve andar. E a palavra me garante que quando eles forem velhos, eles não vão se desviar desse caminho. Então, compete a você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, seja lá quem cuida dessa criança, de trazê-los à casa do Senhor e ensiná-los em casa, para que eles não sejam pegos pela baleia azul, mas sim pela baleia de Deus, que é aquela que resgata vidas e traz para o caminho do Senhor. Só depende de nós, não depende de Deus. Deus já fez a parte dele, já nos deu a orientação, já nos deu a direção. Então você tem que fazer a tua parte em casa e confiar na igreja. Quando o Senhor Jesus disse que Ele edificaria a igreja dele, não é para ter reuniões sociais, fazer clubinho, não, não. Ele queria uma igreja para trazer e cuidar das famílias. E é isso que nós temos feito aqui, nos preocupado em cuidar da tua família, dos teus filhos, dos teus netos, de toda a geração que o Senhor colocar nesse lugar. Agora eu não posso buscar você lá na tua casa, você tem que trazer aqui. Você tem que ter um compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja. Muitas pessoas, já ouvi gente dizer assim, eu não tenho compromisso com a igreja, tenho compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com a igreja, você não tem compromisso com Deus. Porque a igreja é do Senhor. E se você não tem compromisso com a igreja, você não tem compromisso com o Senhor. Mas se você tem compromisso com a igreja, você vai ter compromisso com o Senhor e vai ter a obrigação de trazer os teus filhos, os teus netos, toda a tua casa, para ouvir a palavra de Deus, sim. Para ele aprender a conviver com crianças que têm o mesmo problema, que sofrem o mesmo ataque aí fora, mas aqui dentro eles falam a mesma língua, ouvem as mesmas coisas e são ensinados na palavra de Deus. E é isso que nós estamos exortando agora, vocês queridos, porque têm filhos adolescentes. Não deixe isso para depois, não. Não relaxe com isso. Não descuidem um minuto sequer disso. Porque é muito fácil para o inimigo, ele não precisa de muito tempo para resgatar uma alma que talvez ele esteja rondando aí. Então, que o Senhor te abençoe, te capacite, te dê entendimento para aquilo que nós estamos falando. O que nós estamos querendo que você entenda é que não é o nosso desejo ver crianças sendo desviadas. Não, nós queremos é ver todos, os filhos, os netos e toda a geração sendo abençoada, como diz a palavra de Deus. E como é que nós fazemos isso? Invadindo a privacidade do seu filho. Ah, mas isso hoje é contra o estatuto da criança, precisa dar liberdade, o espaço. Olha, eu morava numa casa onde dormia eu, meu irmão e minha irmã no mesmo quarto. Porque meu pai não tinha condição de ter uma casa com 3 quartos ou um quarto para minha irmã. Viu? Eu não tinha computador no meu quarto. Aliás, para comprar a primeira calculadora, eu precisei trabalhar 3 meses. E hoje eu vejo crianças com celular, iPad no bolso. E os pais não podem ver, porque invade a privacidade dos seus filhos. Nós vemos crianças sendo ilhas dentro dos seus quartos, onde o seu pai não pode entrar, porque ele vai invadir a privacidade do seu filho. E que mundo que nós estamos vivendo, querido? Nós estamos fazendo exatamente aquilo que Romanos 12:2 nos ensina a não fazer. Não tome a forma do mundo, não faça aquilo que o mundo faz. Você sabe que tem uma lei tramitando aí, que se o filho se sentir
acuado pelos pais, pelo seu gênero sexual, se ele quer ser. E o pai obrigar, ele pode ligar e dizer que ele está sendo discriminado, e o pai vai sofrer um processo. Eu ainda tenho a lembrança de cintas e chinelos que meus pais usaram. E não sou traumatizado por isso não. Viu? Se você tiver que usar cinta, pode usar. Usar o chinelo, use. Se puder usar a vara, melhor ainda. Porque aí você vai estar fazendo exatamente como a palavra ensina. Mas tem regra para usar também. Então, na próxima reunião de pais e adolescentes, eu vou pedir que você venha com teu filho. Porque nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar ajudando cada um e nos ajudando a ensinar os nossos filhos. Amém? Não fica bravo comigo, não. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu tenho 2 netinhas lá em casa. E cada vez que eu olho para elas e vejo essas notícias aí na televisão, no jornal, minha esposa, dobramos o nosso joelho e colocamos ela no altar do Senhor. Eu digo, Senhor, tem misericórdia e cuida delas. Faça isso, que você vai ver que Deus vai te recompensar. Porque quando você chegar lá, Ele vai perguntar para você, o que é que vocês fizeram com o filho que eu te dei? E você vai dizer, está aqui uma mulher virtuosa. Você vai dizer, está aqui um homem segundo a estatura de varão perfeito. E Deus vai dizer, parabéns, você cumpriu com aquilo que eu te ensinei. E você vai entrar com orgulho lá no lugar santo, e vai tomar o teu posto, e vai entrar no céu, e vai reinar com o Senhor para sempre, para a glória do Senhor. Abra a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17. Não sei se os irmãos já perceberam. Livro de Crônicas, livro de 1º, 2º Samuel, livros de 1º, 2º Reis. Tem muitas coisas repetidas. Tem muitas coisas que falam lá em Reis, repete aqui em Crônicas. E assim é. E talvez alguém pergunte, por que isso? E eu hoje me perguntei, por que isso? Eu cheguei à conclusão que é para que Deus quer que a gente aprenda mesmo. Se você começa a ler a Bíblia de capa a capa, e tem muita gente fazendo isso, você passa, vai, continua, e esquece o que você leu, daqui a pouco vem a palavra e, opa, eu já li isso aqui em algum lugar. Está lá de novo. 4 evangelhos, ou seja, um evangelho de 4 evangelistas. E muitas vezes repete-se coisas, e até com coisas diferentes, que é para que você guarde aquilo que você está lendo, não esqueça. E agora nós vamos ler uma porção da palavra, 1 Crônicas 17, do versículo 1 em diante. Isso está lá em 1 Reis também. E a palavra de Deus diz assim: sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes, por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste.
E diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. E desde os dias em que ordenei juízes sobre meu povo Israel, porém, abatia todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa, e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre, conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Pai santo e querido, nós te adoramos, te glorificamos, cantamos louvores, porque Deus, só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E tenho certeza, Pai, que enchemos o teu coração. Agora, Pai, enche o nosso com alegria de ouvir a tua bendita palavra. Fala conosco, Senhor, usa a minha vida. Ó Deus, e que o teu Espírito mova, Deus, do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que não vem de ti, e preencha, Deus, todo o vazio do nosso coração com a tua bendita palavra. E ela traga para nós ensinamento, edificação, exortação, para que a cada dia mais nós sejamos aprimorados de ser agradáveis aos teus olhos. Assim, Deus, eu te peço, fala conosco, aquieta o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Queridos, nós falamos outro dia da arca, de como ela chegou até Jerusalém. Os filisteus estavam sendo massacrados de maldição, por causa da presença da arca, aonde ela não deveria estar, no meio dos filisteus. E eles então chegam à conclusão, vamos mandar a arca de volta para eles, não queremos. E depois você leia lá em 1 Reis, capítulo 17, tem a narrativa 16, sobre esta volta da arca para eles. Só que esta arca vai ali para Abinadab, na casa de Abinadab em Kiriat Jearim. Kiriat Jearim significa cidade de montanhas, cidade de florestas. E ela vai para ali, e ali ela fica por 20 anos. 20 anos, aquilo que era a presença de Deus no meio do povo, volta para o povo de Deus, e eles não se dão conta. Deixam ela lá, em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, como se fosse um objeto já em desuso. Algo que não tinha mais valor. Sabe quando você entra na casa de alguém, tem ali em cima da cômoda, aquele aparador com aquela Bíblia que pesa 2 toneladas? E a capa está lá no Salmo 23 ou no 91, e está até amarela, porque faz 12 anos que ela está naquele lugar ali. Era mais ou menos assim que fizeram com a Arca da Aliança. Nunca se lembraram de que um dia ela era a presença de Deus no meio do povo. E continuava sendo. Só que para eles não era mais necessário. Sabe por quê? Eles tinham achado um Deus melhor. Eles acharam que adorar a deuses estranhos, dos amorreus, dos jebuseus, e se misturarem os seus filhos com as mulheres dos outros povos, era mais gostoso do que servir a Deus. E nós hoje vemos isso acontecendo aí no mundo. O mundo acha que é muito mais gostoso fazer as coisas que agradam a carne, do que
renunciar a coisas que nós gostamos, mas Jesus não gosta, para servir a Deus verdadeiramente. Então é difícil querer agradar a Deus e agradar ao mundo. Ou nós fazemos a vontade do mundo e satisfazemos a nossa carne, ou nós vamos ter que dizer para a nossa carne: eu escolhi agradar a Deus em primeiro lugar. Posso ouvir um amém? Se você não decidiu ainda, decida hoje. Agradar a Deus em primeiro lugar. E por 20 anos essa arca fica lá esquecida. Então, vem o rei Davi, ungido pelo profeta Samuel, e ele constrói para si um palácio, onde o rei deveria morar. Nada de estranho nisso. Reis moravam em palácios. E palácios, pelo que nós vemos, muito luxuosos, bonito. Por isso que Deus não tem problema que você seja próspero, tenha palácios, tenha carro, conta boa no banco. Deus não tem problema com isso. Ele até se agrada disso. Desde que isso não seja o teu tesouro. Porque ele diz que onde tiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E o meu coração tem que estar em Jesus. E o resto, as demais coisas que fala lá em Mateus 7, o Senhor acrescenta, é isso que eu estou dizendo. São coisas materiais que o Senhor vai acrescentar para aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Então ele fala, e estas coisas serão acrescentadas. Não é todas as coisas, é estas coisas, para aqueles que buscam. Então, o rei Davi estava fazendo aquilo que era agradável a Deus. Construiu um palácio, morava nele, tinha muitas mulheres, muitos filhos com aquelas mulheres, tinha muitos súditos no seu palácio, e vivia do bom e do melhor. E ele então, quando nós vimos a semana passada, retrasada, que ele manda então buscar a arca da aliança, e aí acontece aquele acidente fatal com Uzá e Aiô, onde ele estende a mão para pôr na arca, e ali ele morre imediatamente, porque não podia se tocar na arca de qualquer jeito, e nós não podemos ir a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos chegar dando ordem para Deus, nós não podemos dizer para Ele, eu não concordo com isso, como nós temos visto algumas orações por aí fora. Mas nós temos que chegar com Deus, se humilhando aos seus pés. Essa é a maneira de chegar diante de Deus. E por causa que eles não fizeram aquilo que Deus aconteceu, esse acidente fatal, a arca vai para outro lugar. E ali fica por 3 meses. 3 meses passa, Davi manda trazer a arca da aliança para Jerusalém. Salmo 24 que nós lemos agora. A arca chegando em Jerusalém. Levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, o Deus forte e todo-poderoso. Este salmo Davi escreve quando a arca está chegando em Jerusalém, a cidade de Davi, cercada por muros, e ela tinha portas. Então, quando a arca vem chegando, ele diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, abram-se as portas, porque está chegando o Rei da Glória. E o Rei da Glória está aqui hoje. Por isso que aquelas portas se abram para que você entre para contemplar o Rei da Glória nesse lugar. A presença de Deus está aqui. Não tem arca, não tem nada, mas eu sei que Ele está aqui. Porque Ele disse que o Espírito de Deus está aí em você. E aonde está o Espírito de Deus, Deus está. Então entra a arca da aliança ali e é colocada numa tenda. Imagina aquelas barracas que vocês veem lá na praia. Aquela barraca que tem 4 perninhas, assim. Imagina uma coisa parecida, não é muito diferente disso não.
arca, uma tenda. E a arca é levada para aquela tenda. Provavelmente muito próximo do palácio de Davi. E Davi, no seu palácio, construído com cedro do Líbano, ele mandava lá no Líbano, aliás, ele manda buscar cedro do Líbano e traz para Jerusalém. E ele está ali, então, armazenando coisas, objetos, materiais, matéria-prima, para construir o quê? Aquele momento, ele está constrangido. Porque certamente ele saiu para dar uma volta no palácio. E quando ele está ali próximo, ele olha para aquela tenda e vê o quê? A arca da aliança na tenda. E naquele momento, Davi se constrange com aquela situação. Então, é isso que nós lemos. Sucedeu, pois, que Davi, morando já em sua casa, disse Davi ao seu profeta. Esse Natã é demais, ele. Olha, eu não queria ser profeta naquele tempo. Era muito difícil. Você ter que chegar para o rei e falar: rei, você pisou na bola, cara. Você fez o que não devia. Não, não fui eu, foi sim. Lembra que é você, rei. Você traiu, matou, você fez tudo errado, cara. Chegar para o rei e fazer isso, ele era passível de morte. O rei podia falar: não, você vai morrer, cara. Nunca mais abra a boca aqui, não fala mais. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha aquele homem, profeta de Deus, como aquele seu amigo, que era das horas incertas, que chegava para ele e dizia, porque só amigo verdadeiro fala aquilo que a gente não quer ouvir. Amém? Porque aquele que fala só coisas para te agradar, um dia você pode esperar, ele vai te trair. Pode esperar. Mas o amigo verdadeiro, ele fala aquilo que você não quer ouvir. E ele só vai continuar o teu amigo se você ouvir. Amém? Glória a Deus. Então, que bom se você tiver um amigo assim, que fala a verdade para você. E para aqueles que são casados, teu melhor amigo é o teu marido. Tua melhor amiga é a tua esposa. E que ela fale sempre a verdade para nós. E que nós falemos sempre a verdade para elas. Porque nós vamos saber suportar. Às vezes, difícil de engolir. Mas é assim que Deus faz. Logo que eu me converti, eu trabalhava numa empresa multinacional que o meu chefe me odiava. E eu ouvi a palavra que eu tinha que orar pelo meu chefe. Eu falei: eu vou desistir desse negócio de crente, não vai dar certo. Isso aqui não é para mim. E eu falei: não, orar pelo meu chefe, até pela minha sogra eu oro, mas pelo meu chefe não vou fazer isso. Eu me esforçava para fazer aquilo, mas eu dizia: Deus, não dá, o cara só me prejudica, toda hora eu estou sendo escrachado. E depois
depois de um tempo, já era uma bolinha de gude. Eu já orava. E depois de um tempo, eu orava por ele. E aquilo já... A vontade dele. Ele ouvia a palavra do profeta e ia refletir nela. Então aqui ele está dizendo, olha o constrangimento de Davi. Ele sai daquele palácio com colunas de cedro, chão de ouro, umbrais das portas de ouro. E ele sai para fora do seu palácio e olha para quem? A presença de Deus, aquele que o acompanhou em muitas lutas, aquele que fez dele um homem tremendo na guerra, aquele que fez dele um rei melhor do que todos os reis, aquele que fez dele um homem que seria da descendência do filho de Davi. Por quê? O que ele tinha de melhor do que eu e você? Um coração segundo o coração de Deus. Ele não relutava quando ouvia a palavra de Deus. Quando a voz de Deus vinha para ele, ele se dobrava e dizia, Senhor, pequei contra ti, ó Deus. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, porque eu sei que eu estou errado. E ele admitia os seus erros. E nós relutamos em admitir erros nossos, por orgulho. Mas nós estamos impedindo de ser abençoados. Então ele diz assim, eis que moro numa casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Naquela hora, eu creio que Davi deve ter pensado assim, eu vou para lá e vou trazer a arca para cá. Porque esse era o certo. A arca está aqui no palácio e eu está lá na tenda. Porque aqui é o lugar do meu Deus, o melhor lugar, o lugar mais alto, o lugar mais importante na minha vida é do Senhor. Se o Senhor não estiver no lugar mais alto da tua vida, queridos, você está lutando contra a maré. Você está remando contra. Você está fazendo algo onde você não vai prosperar. Por quê? Porque a bênção de Deus não está sobre a tua vida. Por quê? Porque você não o colocou no lugar principal da sua casa, da sua vida. Por isso que eu digo em todos os casamentos, primeiro convidado, Jesus, leva ele, põe na tua casa, no altar de Deus, no altar da tua vida, e coloque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores como Senhor da tua casa.
É assim que a gente muda. É assim que a gente vê as coisas acontecerem. Tem que renunciar às coisas que nós queremos fazer para deixar de fazer e começar a fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça. E assim nós vemos. Então ele diz: olha, eu moro numa casa de cedros, de ouro, um palácio de pedras, e a arca ali numa tenda. Não está certo isso. E ele se constrange com aquilo. Essa palavra constrangir, querido, está lá no Novo Testamento. Diz que o amor de Deus nos constrange. O que é esse constrange? O amor de Deus nos constrange a não fazer coisas que desagradem a Deus. Ela nos constrange a fazer coisas que agradam a Deus. Então esse constrangimento não é para vergonha nossa, mas é para que eu seja constrangido a entender que eu preciso. Porque Ele me amou tanto que eu tenho que retribuir esse amor de alguma maneira. E eu retribuo de que maneira? Obedecendo a Deus. Então Davi, nessa hora, estava constrangido por aquela situação. Então ele diz assim: olha, eu vou construir uma casa para Deus, para pôr esta arca. E o profeta Natã responde para ele: tudo quanto tens no teu coração, faz. Sabe por quê, Davi? Porque Deus é contigo. Sabe, queridos, quando a gente vê uma pessoa que realmente é abençoada, consagrada, tem uma vida realmente de testemunho, quando ela fala alguma coisa, ela fala com autoridade. Porque a pior coisa do mundo é você querer pregar a palavra sem autoridade. Se alguém vê em você algo que você não vive, não adianta querer pregar para ninguém. Você primeiro precisa viver. E depois você precisa pregar. Porque senão, não há autoridade nisso. E Natã, apesar de profeta, ele diz para Davi: Deus é contigo. Está isso no teu coração? Você não é um homem segundo o coração de Deus? Faz isso, Davi. E Natã vai embora, vai para casa dormir. Só que Deus fala com o profeta. Então, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai, diz para Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Se sou eu, vou dizer: ô Natã, escuta aqui, cara, o rei aqui sou eu. Não é assim que a gente costuma ver? Eu decidi que eu vou fazer uma casa que está definida. Mas um homem segundo o coração de Deus, não. Ele ouviu, engoliu, meditou. E o que veio no coração dele? Esse cara é profeta. Ele está falando que Deus falou com ele. Eu sirvo ao mesmo Deus dele. Se Deus falou para não fazer, eu não vou fazer. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Nós queremos fazer coisas que Deus não mandou fazer. Não sei se vocês sabem, queridos, mas a igreja tem muitos planos. A gente faz reuniões de pastores, reuniões de oficiais, eu lanço um monte de ideias, um monte de projetos. E a minha oração final é assim: Deus, aquilo que é da tua vontade, confirma. O que não é, tira do meu coração, do nosso coração. E acabou. Muitas vezes as coisas não acontecem por falta de obreiros. Falta gente para fazer mais coisas na igreja. Se alguém quiser trabalhar, me procura depois do culto. Viu? Tem muita coisa para fazer na igreja. Só você querer trabalhar, é cheio, um monte de coisa. Mas
Uma das coisas que sempre me preocupa é assim: nós temos muitos planos, apresentamos a Deus, mas eu peço, Deus, o que não é da tua vontade, tira do nosso coração. Nós não queremos nem lembrar mais. Mas aquilo que é da tua vontade, confirma. E nós vamos em frente e vamos fazer. Uma das coisas é dia 22, dia quarta-feira, hoje, dia 22, está fazendo um ano do Projeto Reviver. O Projeto Reviver é um projeto que está abraçando os dependentes químicos, os dependentes de qualquer tipo de vício. Toda quarta-feira. Está aqui o pastor Luiz Carlos, a irmã Marli e alguns irmãos que o ajudam. Muitos têm passado por aqui. Mas tem muitos que ainda não vieram. E eu sei que tem muitos que deveriam estar aqui. Principalmente alguns que têm aqui parentes. Que tem gente que precisaria estar aqui. E quem vai trazê-los para cá? Você. Então esse é um dos projetos, e aí o Senhor vai confirmando os nossos projetos. Então aquilo que não é para fazer, nós não fazemos. Ah, pastor, mas eu quero fazer. Não, mas Deus disse que não é para fazer. Então nós não vamos fazer. Então às vezes a gente ouve dizer assim, tal igreja lá fechou. Ai meu Deus, misericórdia, fechou uma igreja. Mas será que era para abrir? Olha, aquele casamento lá não deu certo. Será que era para casar? Às vezes nós queremos fazer coisas que Deus disse para não fazer. E Deus disse para Davi, não quero que você me construa uma casa para me morar. E aí Deus vai então lá na memória de Davi. Deus vai lá no coração de Davi e começa a relembrá-lo. E começa a dizer para ele. Por quê? Casa nenhuma morei. Desde o dia que fiz subir a Israel, lá do Egito até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Então lá no Egito, quando eles saem para o deserto, Deus manda Moisés construir um tabernáculo para Deus. E aquele tabernáculo não era uma tendinha como essa que eu falei. Ela era toda elaborada. Ela tinha átrio, ela tinha o Santo dos Santos, ela tinha lá fora o lugar para o sacrifício, ela tinha o lugar da lavagem. Então, todas as vezes que a coluna de nuvem de fogo parava, eles paravam, armavam o tabernáculo, colocavam a arca e prestavam culto a Deus. A nuvem andava, catava tudo, arrumava e andava. Parava, arrumava tudo. E assim foi de tempos em tempos. Então Deus está dizendo, olha, eu nunca morei em casa nenhuma. Eu passei com vocês 40 anos no deserto, de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda, e nunca morei em casa. Por todas as partes onde andei com Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentava o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedros? Então o Senhor está dizendo, alguma vez eu te pedi para algum dos juízes que vieram antes de você, algum deles eu disse assim, me construa uma casa de cedros? Não, por quê? Porque eu não habito em casas construídas por mão de homens. Deus não fica aqui quando você vai embora. Ele vai com você. Aonde você for, eu serei contigo. Se não tem ninguém aqui, o que Deus está fazendo aqui? Nada, Ele vai onde você for. Eu já disse, não tem espírito voando por aí não. O Espírito de Deus tem endereço, é o teu coração. Então, queridos, Deus está dizendo, Davi,
Eu não preciso de casas construídas por mão de homem. Não preciso de palácio. Agora, pois, dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, eu te tirei do curral. Eu lembro que você apacentava ovelhas lá, Davi. Eu te tirei de lá. Eu te fiz você crescer. Eu te formei. Eu fiz você ser um rei. Então, lembre-se disso. Estive contigo por toda parte. Onde foste, diante de ti, exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como no princípio. Então o que Deus estava dizendo, queridos? Nós temos um lugar para vir aqui adorar a Deus. Mas você não pode esquecer que quando você sai por aquela porta, Deus vai com você. Quando você chega na tua casa, Deus está lá com você. Quando você sai para o teu trabalho, Deus vai com você. Às vezes a gente acha que está lá no trânsito, na marginal, não sei aonde, lá, aquele trânsito, e nós estamos sozinhos no carro. Não está não. Não está não. Deus está lá com você. Mas Ele não está no banco do passageiro. Ele está ali dirigindo o teu carro, a tua vida, tua mente, teu coração. É aquilo que eu digo aqui, não adianta ter Jesus lá na tenda da tua vida. Ele tem que estar dentro do teu palácio. Tem muita gente que tem Jesus no altar lá de casa. Ou num crucifixo lá na parede. Até pendurado no pescoço. Mas ele não está em nenhum desses lugares. O único lugar que ele quer estar é no templo do Espírito Santo. Que é você. Sou eu. Ele quer morar, habitar dentro. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Ele não disse, eu falarei daqui de fora, abençoado seja. Não, eu vou entrar, porque é aí que eu preciso morar. É dentro do teu coração que eu quero ficar para sempre. E eu não vou te deixar sozinho. Então Deus quer ficar onde? Dentro, do lado de dentro. Então, Davi está sendo lembrado que Deus nunca precisou de um palácio para morar. Porque não é em palácios que Ele habita. Ele habita em templos, que somos nós. Ele está aí com você, queridos. Por isso, cada dia, cada momento, quando você abrir os olhos, quando você acordar, você tem que ter consciência de que Deus está com você. Por mais que seja uma segunda-feira chuvosa. Não importa o que está acontecendo lá fora. Importa o que está acontecendo aqui dentro. Importa o que está havendo dentro de você. Importa que quando você chega na tua casa e deita e põe a cabeça no travesseiro, você tem o que agradecer a Deus. Você tem que lembrar que você pode dizer obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Por mais um dia de eu ter cuidado da minha casa. Obrigado por eu ter saído para trabalhar. Obrigado por eu ter feito algo de útil na vida. Ter pregado o evangelho para alguém. Poder ter feito alguma coisa que o teu nome foi glorificado na minha vida. Então, queridos, Davi está sendo lembrado de que ele não era nada na casa dele. Ele era apenas um garotinho que cuidava de ovelhas. Mas Deus é expert em pegar garotinhos que cuidam de ovelhas e fazer deles reis e sacerdotes. E a palavra diz que Deus nos deu vestes de reis e sacerdotes.
Veste de reis porque Ele nos dá autoridade. E veste de sacerdote porque Ele nos dá unção. Por isso que nós temos vestes de reis e sacerdotes. Não é para sermos orgulhosos e encher o nosso peito e dizer, sou melhor do que... Não! Ele te dá autoridade, te dá poder, te dá unção, para que você possa anunciar e pregar o evangelho do reino de Deus. E você saber que Ele está contigo. E que o lugar dele não é lá na tenda da tua casa, mas é dentro do teu coração, para fazer obra na tua vida. Tem que começar aqui dentro. Senão, não prospera. Então ele diz, olha, você lembra quem você era? Eu te tirei do curral, estava com você em toda parte, exterminei os teus inimigos, fiz um nome grande por você. E ordenarei um lugar para o meu povo e plantarei para que habite no lugar e nunca mais. Ele estava dizendo, vocês vão construir sim um lugar para a arca. Mas não é você, Davi. E lá vai ser o lugar onde o povo vai lá para adorar a Deus. Não é para adorar a arca. Porque a arca era apenas a presença de Deus no meio do povo. Você não vem aqui para adorar os que louvam, os que cantam, os que pregam. Você vem aqui para adorar a Deus. O Senhor, o Rei dos Reis, aquele que te deu vida, aquele que te salvou, aquele que resgatou a tua alma do inferno. É a Ele que a gente vem aqui adorar. E nós estamos vendo aí fora, queridos, adorando a homens, glorificando a vida de homens, homens se glorificando, se auto-intitulando, como se eles fossem deuses, esquecendo que este lugar foi constituído por Deus, para que nós viéssemos aqui adorar somente a Deus. Essa semana eu estava ouvindo aí uma entrevista no rádio, uma reportagem de um louvador gospel. Não é um cantor, um louvador. E ele dava seu telefone, seu nome, ele falava, pode me convidar na tua igreja, porque eu não vou cobrar nada para ir louvar na tua igreja. E o entrevistador dizia assim, olha, hoje em dia isso é coisa rara. Sabe, querido, não há problema nenhum em vir alguém aqui adorar, pastor pregar, nós darmos uma oferta, retribuir, contribuir. Tem homens que vivem da obra do Senhor. Não há nenhum crime nisso, não há nada de errado. Nós temos que honrar sim. Mas não podemos fazer da casa de Deus um comércio. O Senhor Jesus, quando chegou ali no templo, viu aqueles homens ali vendendo e comprando ali, Ele chamou de covil de ladrões. Então ele estava dizendo assim, a minha casa é casa de oração. Nós temos que vir à igreja para adorar a Deus. O que vai acontecer é com Ele. Eu tenho um propósito e uma obrigação, de vir à igreja adorar ao nosso Deus. Então ele diz assim, eu vou edificar uma casa. Então ele diz assim, eu vou fazer você saber que eu vou edificar uma casa. E lá em João 14, o Jesus falou assim, eu vou para o Pai, preparar-vos um lugar. Porque na casa do meu Pai, há muitas moradas. E eu vou voltar e vou buscar você, a minha igreja. E você vai comigo, porque onde eu estiver, você vai ficar comigo. Então há uma morada eterna para cada um de nós, aonde nós vamos estar na eternidade com Jesus. Por esse tempo, Deus prepara um lugar para nós estarmos aqui, adorando a Deus. Constitui a igreja para cuidar de almas, para tratar de vidas, para pregar o evangelho, para trazer almas para Jesus. E é assim que Deus vai operando, e é assim que Deus vai fazendo. E ele diz assim, e Jesus quando
Os discípulos estão andando e olham para o templo e eles falam, olha que coisa maravilhosa. E Jesus fala, isso aí, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Porque derribarei tudo no terceiro dia e edificarei uma casa. E ele diz assim, eis aqui aquele que é maior do que o templo. Olha que coisa tremenda, Jesus. Jesus, isso tudo aqui não é nada. Quando você vai comparar com a glória que nós vamos ter quando estamos com Jesus lá no céu. A nossa morada eterna. Nós temos um lugar preparado para cada um de nós lá. E ele diz então que ele iria preparar. E eu lhe serei, olha, e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, ou seja, Davi, quando você partir, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Então ele está falando, Davi, quando você morrer, você partir, eu suscitarei de você filho, que terá uma casa eterna. E ele então diz assim, este me edificará uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. De quem ele está falando? De Jesus. Jesus, filho de Davi, que tem uma casa eterna. Salomão morreu, o templo de Salomão foi destruído, Salomão não existe mais, mas Jesus vive e vive para sempre, e há lá uma casa preparada lá no céu para você e para mim, e este reino é eterno, é um palácio que não tem pedras, não tem cimento, não tem tijolo, mas lá é a morada eterna de cada um de nós, que perseveramos nessa caminhada com Jesus. Então, presta atenção, este me edificará uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. O reinado de Salomão acabou, o reinado de Roboão acabou, o reinado de todos os outros que vieram, acabaram. Mas o de Jesus não vai acabar nunca, porque Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e Ele vai reinar para sempre, queridos. Então é a Ele que nós devemos estar caminhando com Ele. Lá em Apocalipse 3:21 diz assim, ao que vencer, farei com que se assente comigo no meu trono. Ei, olha, você vai sentar no trono com Jesus. Esse banquinho aí está duro? Tá, né? Lá no céu tem uma nuvizinha só para você. Maciazinha. No trono junto com Jesus. Por isso que qualquer sacrifício que você estiver fazendo, qualquer luta que você estiver passando, qualquer dificuldade que você estiver enfrentando, vale a pena. Vale a pena. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele começou a entender. Porque quem estava ensinando o apóstolo Paulo não era nenhum homem, era Deus. Deus pega aquele homem e leva ele por 3 anos lá para a Arábia e fica, falando com ele. Quando esse homem volta cheio do Espírito Santo. E ele então aprende muitas coisas da palavra de Deus. Ele diz assim, olha, o que eu aprendi, não aprendi de homens, mas veio direto de Deus para a minha vida. E ele diz assim, eu comecei a entender e comecei a ver que haviam muitas leis de Deus que não eram as leis que eu seguia quando Saulo. Eu tinha leis, que era perseguir os cristãos, matá-los, não deixá-lo que aquilo prosperasse e tal. Mas quando eu me converto e Cristo me toma, Ele começa a me ensinar outras leis. E aí Ele diz assim, e as leis que me pareciam para a morte, na verdade, estavam me trazendo vida. Então, se você está passando por lutas, pense que essas lutas estão trazendo para você bênção. Você está passando por uma dificuldade, para que daqui a pouquinho, a glória de Deus se manifeste na tua vida. E você possa dizer, obrigado, Senhor, pela luta que eu tinha passado. Porque hoje eu dou glórias a Deus, porque a vitória veio. O choro levou uma noite, mas de manhã nós ouvimos a tua voz e o Senhor trouxe consolo para a minha vida, para o meu coração.
Então Davi entendeu que não era a missão dele construir uma casa para Deus. Não era a obra que ele tinha que fazer. E o Senhor diz para ele por que ele não haveria de construir aquela casa para Deus. Né? Ele diz assim, lá em 1 Crônicas, eu vou ler para os irmãos, 28, no versículo 2, 1 Crônicas 28, no versículo 2, Deus não deixa nada encoberto, viu, querido? Deus fala e mostra tudo. No versículo 3 diz assim, porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então Deus tinha uma missão para Davi. Davi tinha uma missão na vida dele, que era trazer aquela arca de volta, derrotar aqueles povos todos ali, para que eles tomassem posse daquela terra de Canaã, e depois encerraria a missão dele. Porque Deus não queria que mãos de sangue construísse o quê? Lugar para ele. Então, nós precisamos entender que na igreja, cada um tem o seu chamado. E às vezes a gente fica com inveja do chamado do outro, fica com picuinha porque o outro fez aquilo e eu não pude fazer, o pastor chamou aquele não me chamou. Queridos, cada um tem o seu chamado. E Davi não brigou com Deus por causa disso. Ele disse, Senhor, cumpri minha missão, fiz o que eu tinha que fazer, então, amém. Paulo falou assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele falou assim, eu fiz aquilo que o Senhor me chamou, se é para ir embora agora, pode me levar. E ele partiu. Então tem coisas que talvez você não vai ver, mas aquele que vem depois de você, esse vai completar a boa obra que Deus começou na tua vida. Então nem tudo nós vamos fazer, acontecer, vamos desfrutar. Não. A palavra diz que uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Talvez o que eu estou plantando aqui, vai vir outro e vai regar. E eu não vou ver. E Deus vai dar o crescimento, e talvez esse que regou também não veja. Mas quando chegar lá no céu, tem um galardão para você. Tem um galardão te esperando, porque você cumpriu com o chamado de Deus na sua vida. E cumprir o chamado de Deus é fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não fazer com que Deus queira o que você quer fazer. Nós temos que fazer o que Deus quer que eu faça. Quando eu faço, Deus me abençoa e eu vejo a minha vida prosperar nos caminhos do Senhor. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que você prospere na sua caminhada. E que você tenha um altar de Deus na tua vida e no teu coração. Viu? Não precisa construir palácios para Deus. Ele quer a choupana do teu coração. Falando em choupana, eu hoje vou colocar no nosso grupo um artigo que saiu sobre o filme A Cabana. Eu vou dizer, não assistam, queridos. Ou se assistir, tenham muito cuidado, porque ali está cheio de laços do inimigo nesse filme. Tem gente achando o livro maravilhoso, o filme maravilhoso, porque não estão atentando para aquilo da mensagem que o filme está passando. Eu vou chegar em casa hoje e vou colocar no grupo da igreja. Você leia, ouça aquilo. E se você tem o livro, vai lá conferir quantas heresias tem nesse livro. Cuidado, viu? Não construa tendas para Deus. Deixe Ele morar no palácio do teu coração, na choupana do teu coração. Deus não quer muito, Ele não quer colunas, pisos de cedros, colunas de mármore. Não, não. Teu coração, do jeito que você é. É aí que Ele quer morar. É aí que Ele quer reinar. É aí que Ele quer fazer uma grande obra.
para que você veja a glória de Deus na tua vida. Vamos ficar de pé, nós vamos louvar o Senhor, vamos agradecer, porque Deus tem nos dado discernimento, queridos. Nós ficamos tão tristes quando a gente abre o jornal, revista, e vê as críticas ao povo evangélico, por causa de homens que estão fazendo coisas terríveis. Isso não alegra o nosso coração, não agrada, de maneira nenhuma. Por isso que nós devemos ficar no chamado que Deus nos deu. Nós não precisamos inventar moda, não precisamos criar atrativos. O maior atrativo nesse lugar tem que ser Jesus Cristo. Se não for Jesus, não vale a pena ficar aqui. Amém? Vamos louvar o Senhor? Já decidiram? Já escolheram? Já? Estão achando a partitura. Enquanto eles fazem a partitura, queridos, dia 15, 16, 17 de setembro, nós temos encontro de casais. Nós tínhamos 30 vagas, quartos, já preenchemos os 30. Mas temos aí mais 10 reservados lá no hotel. Então, se você quer fazer parte lá, ir no encontro de casais, dê o seu nome quanto antes, viu? Porque lá o hotel tem um limite para a gente poder conseguir mais vagas. Então, nós não podemos ficar adiando muito, né? E você fazendo a inscrição agora, você pode pagar em parcelas aí até o encontro. Ou então, se quiser pagar à vista, mas converse. Cadê a irmã Magali? Está aí? Está lá em cima? Está lá em cima? Ela vai estar aí daqui a pouco. A Rita também. A Rita está aqui. A Rita. Você pode procurar uma delas e fazer sua inscrição. Viu? Nosso encontro vai ser sexta, sábado e domingo. Sexta à noite, sábado inteiro, domingo de manhã. Almoçamos e voltamos. Os palestrantes vão ser os de sempre. Dr. William, doutora Ruth. Vão vir lá de Curitiba para ministrar nesse encontro de casais. E assim, não fique pensando, só vou porque se o casamento estiver ruim. Não. Eu já disse aqui, vou repetir o que eu digo todos os anos. O bom é inimigo do ótimo. Às vezes você acha que está bom e não busca o ótimo. Então, se está bom, vá, que vai ficar ótimo. Se está ruim, vai ficar bom. E devagarzinho, vai melhorando, até ficar ótimo. Pode convidar quem você quiser. Eu tenho lá uma cunhada, meu cunhado, estão lá. Convida, pode levar. Tem minha irmã, pode levar. Meu sogro, pode levar. Viu? Mas tem que ser rápido, para que não fique sem poder ir por causa de vaga. Então, se alguém precisar, faça isso. Essa semana que vem agora nós temos culto nos lares. Não temos. Semana é reunião de oração, né? Então eu convido os irmãos a virem terça-feira orar. É uma reunião de oração mesmo. A gente só ora, viu? É para orar. E eu queria ver essa sala aqui cheia aqui embaixo, de gente com vontade de orar, porque orar é necessário. Jesus, quando subiu lá no monte, estava lá no Getsemane, ele diz assim: fica aí orando aí que eu já volto. Quando ele voltou, o que aconteceu? Eles estavam dormindo. Não fica dormindo não, venha para veja orar, é importante orar. E nos cultos nos lares, você precisa abrir tua casa. Tem gente que tem medo, não, vai abrir, vai entrar. Olha, nós não vamos fazer nenhuma bagunça na sua casa, prometo, né? Que a gente não faz bagunça na casa dos outros. Nós vamos lá abençoar a tua casa. Então, procure o pastor, alguém depois do culto e diga assim: eu quero fazer culto. É uma vez cada 15 dias. Vai um pastor, um presbítero, um oficial da igreja, vai lá, ministra, canta os louvores, traz a palavra, ora pela sua casa, pelos amigos, parentes, vizinhos que você convidar. Depois você faz lá um bolinho, uma Coca-Cola e está feito. Bate um papo, cria um ambiente para trazer almas para a igreja, viu? E você vai ver que a sua casa vai ser a primeira a ser abençoada. Por quê? Porque você está levando a arca para dentro da tua casa.
A arca é Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor.